Seção 1. A lua de mel. Acabou. O choque de um tropeço público. E assim aconteceu. A revolução, ao que parece, não foi televisionada. Foi simplesmente cancelada por baixa audiência. A chegada de James Gunn ao comando da DC Studios foi anunciada como a segunda vinda, um momento em que o universo cinematográfico caótico e muitas vezes sombrio finalmente encontraria seu lugar, sua voz e, o mais importante, seu público. A promessa era simples, uma visão coesa de um criador de sucessos comprovado. O que obtivemos, no entanto, foi uma implosão pública e chocantemente rápida, uma colisão em alta velocidade entre expectativas astronômicas e uma realidade brutal e implacável. O sonho de uma nova era ousada, por enquanto, azedou e se tornou um conto de advertência sussurrado nos corredores da Warner Bros. Discovery. A empolgação inicial era palpável, uma onda genuína de otimismo que varreu uma base de fãs cansada de anos de tons inconsistentes e histórias abandonadas. Gunn, o peculiar maestro por trás de Guardiões da Galáxia, era visto como o antídoto perfeito. Ele era um fã, um autor, um homem que entendia como misturar coração, humor e espetáculo. Sua nomeação não foi apenas uma reorganização corporativa. Foi apresentada como uma declaração filosófica. Os dias sombrios e melancólicos haviam acabado. Uma DC mais brilhante, ousada e divertida estava no horizonte. Essa narrativa era tão poderosa, tão inebriante, que o fracasso subsequente pareceu menos um tropeço e mais uma traição a essa mesma esperança. Ah, sim. Seção 2. Um Messias de Jans. O contexto da chegada de Gunn. Para entender verdadeiramente a profundidade dessa decepção, você precisa se lembrar da bagunça absoluta em que a DC estava antes de James Gunn e Peter Safran receberem as chaves do reino. Visual. Flowchart. Bagunça absoluta versus a promessa de Gunn. O universo estendido DC, ou DCU, era uma montanha-russa criativa e financeira. Um monstro de Frankenstein cinematográfico costurado a partir de visões conflitantes, mandatos de estúdio, refilmagens de última hora. Para cada sucesso de crítica e comercial, Mulher Maravilha, Aquaman, havia erros incompreensíveis, projetos que deixavam o público coçando a cabeça. A liderança da Warner Bros. Estava em constante fluxo, alternando entre executivos e estratégias, com a frequência estonteante de um super-herói trocando de roupa em uma cabine telefônica. Nesse caos, entrou James Gunn. Ele não era apenas mais um diretor. Ele era uma história de sucesso personificada. Ele havia pego uma propriedade Marvel de segunda linha, os Guardiões da Galáxia, e a transformado em uma franquia bilionária amada por milhões. Ele tinha uma voz distinta, um talento para criar desajustados adoráveis, um histórico comprovado de entregar blockbusters que eram tanto estranhos quanto maravilhosos. Quando ele foi trazido para a DC, primeiro para o Esquadrão Suicida e depois para co-liderar todo o estúdio, pareceu um golpe de mestre. Aqui estava o homem que finalmente poderia resolver o quebra-cabeça da DC. Sabe, essa é a ideia. Seção 3. Pelos números. Quando o hype não significa bilheteria, vamos falar de números. Porque no final das contas, Hollywood fala a língua do dinheiro. Os filmes iniciais deviam ser o primeiro ataque. Uma poderosa primeira impressão. Corações, mentes, bolsos. Em vez disso, eles caíram com um baque suave. Veja as primeiras entradas. As projeções de bilheteria foram repetidamente revisadas para baixo. Os fins de semana de abertura ficaram abaixo do esperado. E as importantes pernas, a capacidade de um filme continuar atraindo público, foram decepcionantemente curtas. Comparado aos gigantes do concorrente universo cinematográfico Marvel, ou mesmo aos próprios sucessos passados da DC, o público, ao que parecia, não estava comprando totalmente a nova visão. A recepção da crítica foi, na melhor das hipóteses, mista. Embora o estilo característico de Gunn tenha sido elogiado por alguns, outros o consideraram repetitivo
ou inadequado para certos personagens. A temida pontuação do Rotten Tomatoes, aquele barômetro simplificado, mas brutalmente eficaz, frequentemente se estabelecia na zona morna de podre ou mal fresco. As resenhas frequentemente usavam palavras como inconsistente, tonalmente bagunçado e confuso. As campanhas de marketing, que deveriam ter esclarecido a nova direção, muitas vezes aumentaram a perplexidade. Os trailers pareciam desconexos, os pôsteres eram sem inspiração, e a mensagem central de o que é o novo DCU permaneceu teimosamente sem resposta para o espectador médio. Esse desempenho financeiro e crítico abaixo do esperado criou um ciclo vicioso. Em nenhum lugar essa falha sistêmica foi mais evidente, mais dolorosamente pública, do que com o lançamento de Supergirl, Mulher do Amanhã. Este deveria ser um filme fundamental, a introdução de uma heroína poderosa e complexa que poderia ancorar uma nova geração de histórias. Kara Zor-El é uma personagem incrível. Uma imigrante, uma sobrevivente de genocídio planetário, um ser de imenso poder lutando contra a perda de uma nova identidade. O potencial era ilimitado. No entanto, o filme que chegou aos cinemas foi uma bagunça fragmentada e tonalmente dissonante. Um estudo de caso sobre como desperdiçar uma oportunidade de ouro através de decisões incrivelmente ruins. Tornou-se o símbolo das lutas do novo DCU. O primeiro e mais flagrante erro foi o desenvolvimento caótico e indeciso do roteiro. O roteiro teria passado por inúmeros roteiristas e por reescritas de última hora. Isso resultou numa história que parecia remendada, oscilando entre ópera espacial sombria, comédia espirituosa, drama açucarado. O arco da Supergirl era incoerente. Em um momento ela era uma sobrevivente traumatizada consumida pela raiva. No próximo ela estava fazendo piadas de outro filme. Essa falta de visão unificada deixou a protagonista sem alma e o público sem âncora. Um segundo erro crítico foi a campanha de marketing profundamente falha. Os trailers foram uma aula de confusão. No final, a história da DC de James Gunn e o fracasso espetacular de Supergirl não é a história do fracasso de uma única pessoa. Atribuir tudo ao diretor roteirista-chefe do estúdio é muito simples, muito limpo. Isso foi um colapso sistêmico, uma tempestade perfeita de indecisão criativa. Marketing confuso, expectativas irrealistas. Foi o resultado de um sistema que priorizou anúncios em vez de arte hype, em vez de substância. Desde os roteiros em constante mudança até os materiais promocionais confusos, cada etapa do processo revelou um projeto que carecia de uma mão firme e de um senso claro de sua própria identidade. Foi uma morte por 1000 cortes. A promessa de uma nova era sob uma visão criativa singular era poderosa, mas a execução falhou desastrosamente. A tentativa de corrigir o curso de uma franquia gigantesca e multibilionária em tempo real sob os holofotes do público provou ser uma tarefa quase impossível. E assim, a pergunta simples e provocadora permanece: a indústria realmente aprenderá algo com esse fracasso colossal, caro e muito público? Ou estamos todos condenados a assistir a esse ciclo de esperança e decepção se repetir para sempre? Sorte quase que obrigatoriamente acaba.